sempre ali teve fé, sempre, né, nos caminhos do Senhor, sempre ali temendo ao Senhor, né? Porque nós temos que ter temor ao Senhor, pedir a visão do Senhor, né? Porque o Senhor, quantas vezes vem falar comigo e com você através de sonho, através de uma visão, né? E o Senhor com certeza nos abençoa fazendo isso. Mas de vez em quando, né, irmãos, nós nos colocamos na presença do Senhor. Desde quando nós nos colocamos ali na posição, na direção. Eis-me aqui, Senhor. Né? Vamos falar com o Senhor. Quando você estiver numa dificuldade, fala para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes nós não falamos para o Senhor? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu estou passando por essa prova, por essa luta, por essa dificuldade. Eu já falei, com certeza do irmão também, né? Então, muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades que nós, com certeza, tivemos às vezes a gente fica na dúvida, às vezes a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque eu estou na casa do Senhor, porque eu estou na presença do Senhor, né? Mas o Senhor sempre está com uma palavra para nós, sempre está falando para temer a Ele, porque com certeza o Senhor vem nos abençoar, vem nos dar aquilo que nós necessitamos. Mas é na hora do Senhor também, né, irmãos? Muitas vezes nós queremos, na nossa hora, no nosso dia, no nosso momento, quando nós pedimos, né? Aí o Senhor vem e fala, meu servo, minha serva, não é na tua hora, e sim é na minha hora. Eu estou aqui, né? Você está aí para me obedecer. Né? Então nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que nos colocar na direção do Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, para que nós venha ter uma visão do Senhor, né? Para que nós fazemos as coisas corretas, fazemos as coisas certas perante ao Senhor, na presença do Senhor, né? E muitas vezes tem algo que nos aflige tanto, né? E às vezes a gente fica angustiado, né? Mas com certeza o Senhor tem uma palavra para mim, para você. Com certeza o Senhor vem nos abençoar nessa noite. O Senhor vem nos transformar, nos tocar, nos renovar, porque só o Senhor pode todas as coisas. Só Ele é misericordioso e poderoso. Ele é o todo-poderoso, por isso Ele faz, por isso acontece quando nós nos colocamos na presença do Senhor, porque Ele faz tudo aquilo, irmãos, que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vem na hora certa, não é na hora nossa, né, irmãos? Não é na nossa hora, com certeza. E eu e você temos que ter essa convicção, eu e você temos que ter essa certeza que não é na nossa hora, não é como nós queremos, mas sim como o Senhor quer. Né? Todas as coisas da nossa vida é através do Senhor. Todas as coisas que nós vamos fazer, colocamos na direção do Senhor, porque nós resolvemos melhor, irmão. Então, se coloca na presença do Senhor, né? Venha agradecer ao Senhor, até mesmo. Eu costumo falar que eu agradeço o Senhor até mesmo por aquela bênção que eu quero e Ele ainda não me deu, né? Então, agradeça ao Senhor por tudo isso. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos que Ele já te deu, né? Pelos livramentos, pelas coisas que realmente você nem imaginava que ia acontecer na sua vida e aconteceu, né? Em nome do Senhor Jesus. E só o Senhor pode todas as coisas, na minha e na sua vida. Então, temas ao Senhor, peça visão para o Senhor, venha pedir para que o Senhor derrame o teu poder, o dele sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida, para que o Senhor venha ungir a cada dia mais as nossas vidas, né? Tudo aquilo que está te afligindo, que está dificultando você com a tua bênção, peça para o Senhor tirar, né? Que venha sair da sua vida qualquer coisa que estiver te atrapalhando, né? Pelaquela bênção que nós estamos pedindo, que o Senhor venha tirar todo aquele impedimento, toda aquela dificuldade. O Senhor tira tudo, arranca tudo da nossa vida. Mas temos que se colocar na posição do Senhor e se colocar realmente e fazer o que o Senhor quer, né? Porque nós temos que fazer o que o Senhor quer, não o que nós